preparada foi para sempre. Louvado e glorificado seja Deus para todos sempre. Eu sou o pastor Luziel, pela graça e misericórdia de Deus, e estou grato a Deus por este momento todo especial, e quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para nos fortalecer nessa caminhada em direção ao céu de glória. Você, querido amigo, irmão, vamos juntos meditar na doce e bendita palavra de Deus. Nesta oportunidade vamos ler o Salmo 107 e ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 19, se você estiver próximo de uma Bíblia, pode acompanhar a leitura desse texto. Salmo 107, versículo 19 diz assim: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 20: Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Versículo 21: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louvado seja Deus para sempre. Aqui a gente vê o estado da pessoa que está vivendo uma vida espiritualmente afastada de Deus, espiritualmente no mundo das trevas, vivendo numa situação difícil espiritual. Mas a gente vê a misericórdia de Deus sendo manifestada. Não importa o estado que a pessoa se encontra, como é que ele está vivendo. O importante é que ele deva clamar ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de amor e Ele ouve a todos e responde pela sua graça e misericórdia. Então não importa onde a pessoa está vivendo, como está vivendo. O segredo é clamar ao Senhor. E veja só, que quando o homem, na situação difícil, a Bíblia diz que ele clamando ao Senhor, Deus envia, a Bíblia diz assim, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Então o homem numa situação difícil, carente, necessitado, vivendo uma necessidade muito grande, porque as necessidades, querido amigo, elas se dividem em duas partes, necessidade física e necessidade espiritual. Mas a Bíblia mostra o efeito da palavra. A Bíblia nos mostra como a palavra poderosa da parte de Deus, ela surte na vida do homem. Então a palavra do Senhor, ela opera poderosamente de vários aspectos na vida do homem. Aqui cita dois. Isso é importante. Então, enviou a sua palavra. Então, no momento difícil que a pessoa clama ao Senhor, Deus, Ele entra com providência. Louvado seja Ele para sempre. Deus envia a sua palavra. Isso nos faz lembrar do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, esta palavra, se tornou carne, se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra do Senhor que Deus enviou se fez carne para agir poderosamente. De que maneira? A Bíblia diz no versículo 20, os sarou. Então Jesus veio para sarar, para curar. E isso, querido amigo, é de uma forma tremenda e maravilhosa, porque a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então ela age no presente, age no futuro, não age somente de uma maneira, na parte física e espiritual. Então Jesus, a palavra personificada, Ele cura. Quantas pessoas têm testemunhado de cura, de milagre que Jesus tem feito na vida? Um momento difícil, homem despachado dos médicos, as pessoas achando que não tem mais jeito, aí clama ao Senhor, aí Deus envia a palavra. Jesus, Ele cura. Mas, querido amigo, a cura maior e melhor que Jesus faz, a palavra, é na alma, a vida espiritual do homem. Porque o maior problema da humanidade não é físico, é espiritual. É o pecado na alma, desnorteia o homem. Ele não sabe para onde vai, vive de qualquer maneira,
sem ter uma esperança. Mas a partir do momento que a palavra ela adentra no seu coração, a vida dele muda. A palavra ela cura a alma da enfermidade, do pecado, e essa alma passa a viver uma alma purificada pelo sangue de Jesus. Meu querido amigo, a palavra ela cura, ela sara. Mas não somente isto, aqui o versículo 20 diz também que a palavra livra. Então a palavra, além de curar, ela livra. Livra de quê? Tanto na vida física quanto na vida espiritual, tanto no presente quanto no futuro. Então a palavra do Senhor ela também livra, porque o Senhor Jesus ele veio para nos livrar da condenação eterna. E quantas pessoas também no momento difícil clama a Jesus, o advogado fiel, que não perde questão, e Jesus tem livrado tanta gente de uma situação tão difícil. Mas Jesus quer fazer muito mais, ele quer livrar da condenação eterna. Aqui a Bíblia fala da destruição, porque é o afastamento eterno de Deus. E para fazer esse livramento, somente Jesus. O seu próprio nome está dizendo, o próprio nome significa livramento, salvação. Então é isso que Jesus faz, a palavra personificada. Aí o versículo 21 dá o motivo para o homem, porque ele deve louve ao Senhor pela sua bondade, porque ele enviou sua palavra. Deus enviou Jesus, isso é bondade de Deus, é amor de Deus para conosco. Ele enviou a palavra personificada. E a Bíblia diz, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E Jesus perdoou os nossos pecados. Tem maravilha maior do que essa? Não tem. Então, meu querido amigo, que Deus continue lhe abençoando. Que você medite ainda mais na palavra. Porque a palavra do Senhor, ela cura o homem. A palavra do Senhor, ela livra o homem. A palavra do Senhor é perfeita e fiel. Que Deus continue lhe abençoando ricamente. Continue lendo, meditando na palavra de Deus, que com certeza a sua alma viverá. Que Deus continue abençoando você, sua família, tudo de bom. E o nosso próximo encontro, lendo e meditando na palavra de Deus. A paz do Senhor.